Salve, salve aí, nossa rapaziada. É o seguinte, ontem o Fluminense mais uma vez perdeu para o Flamengo e, se eu não me engano, já tem um acumulativo de derrotas seguidas. O Diniz falou um pouco sobre isso em entrevista coletiva, vou trazer aqui para vocês, mas logo depois da vinheta e comenta sobre. Simbora. It's a 16 buff in the dark. It's a 16 buff in the Bom, seguinte, ontem por mais uma vez, é aquilo que eu sempre venho falando aqui, né? O Fluminense tem bons jogadores, tem um belo time, mas são apenas 11. E esses 11 jogadores, quando eles começam ou se machucar ou ter que serem poupados por conta de um desconforto muscular ou até mesmo pelo um cronograma ali, né? Porque para não gerar uma lesão, um cansaço e tal, o Fluminense começa a dar sinais de fraqueza. Por quê? Porque só tem os 11. E esses 11 jogadores são jogadores que, se jogarem até o final da temporada, sem machucar, sem nenhuma lesão, sem nada, eles seriam, obviamente, aí uns caras que levariam o Fluminense a disputar sequer, posso estar exagerando, mas todos os títulos que o Fluminense tem para poder disputar. Sendo que não é assim que funciona, a gente sabe bem disso. E o Fluminense, depois desse princípio de ano avassalador, ele começou a sofrer um pouco em relação a isso. Por exemplo, o Alexandre começou, se lesionou, era o cara que cobriu o Marcelo ali na esquerda, ele vinha sendo titular desde o ano passado, mas aí com a chegada do Marcelo, ele passou a jogar ali meio que de um volante, protegendo o Marcelo pelo lado esquerdo. O próprio Marcelo não jogou ontem mais uma vez porque sentiu um desconforto muscular. O próprio Keno também não tem jogado porque está lesionado, está no departamento médico. E entre os outros N coisas aí que o Fluminense tem enfrentado em relação aos seus jogadores. Como eu já disse para vocês, o Fluminense tem sim um bom time. Eu concordo com muita coisa com o que o Diniz falou, que o Fluminense estava controlando o jogo ali, mas aí veio mais uma vez cruzamento e o Fluminense tomou gol em uma das suas melhores e maiores jogadas, que é também o jogo aéreo com o Nino, e aí sofreu gol no segundo tempo. Tinha que buscar o resultado, ele começou a fazer algumas mudanças, faz sempre aquela mudança no qual ele puxa o André da cabeça de área e coloca ali no quarto de zaga para poder colocar o menino da base. E aí não funcionou, aí ele foi, tentou mexer de novo, colocou o John Kennedy, ele abriu o time, ele mesmo fala em entrevista coletiva que era preciso, e ele acabou abrindo o time e o Flamengo começou a ter muitos contra-ataques e ali ele já estava praticamente no tudo ou nada. O Fluminense vem com algumas derrotas seguidas, mas eu também concordo com o Diniz no ponto que ele diz que não é o fim do mundo, porque até 3 ou 4 jogos atrás, o Fluminense era despontado como o melhor time do Brasil, o futebol que encantava. Então não é porque que perdeu algumas partidas que deixou de encantar e que está tudo ruim, tem que mudar tudo. É óbvio, o time vai ao mercado, vai buscar, tentar pelo menos buscar alguns jogadores que possam rechear esse elenco, mas o próprio Diniz em suas falas disse na coletiva que é muito difícil para o Fluminense, porque o Fluminense já está enforcado, né, na sua folha salarial. O Fluminense hoje não tem condições como tinha antigamente ali, 2010, 2012, nos tempos de Unimed, que poderia chegar no mercado e aportar jogadores e bons jogadores, jogadores que estavam na primeira prateleira do futebol brasileiro ou sul-americano. O Fluminense não tem mais, né, tanta impulsão financeira para poder fazer isso, mas com o elenco que tem, acredito que dê para ir buscar, como o próprio Diniz disse,
jogadores pontuais aí para poder reforçar esse elenco. Acredito que o Fluminense tem que buscar mais um zagueiro, mais um cara que joga ali no meio campo, lateral esquerdo e lateral direito. Acredito que o Marcelo, a gente já está vendo, ele saiu do Olympiacos justamente por isso. Ele vivia mais no departamento médico do que tão propriamente em campo. É um cara que já chegou com seu vigor físico defasado em relação a tudo que já viveu na sua carreira e tal. E eu acho também que o Fluminense ele precisa de um cara da frente que consiga puxar, né, com mais rapidez os contra-ataques. O Fluminense é um time que eu acho que eu já falei do lateral, né? Precisa também de um lateral direito, porque eu acho que o Guga é um excelente reserva para o Samuel Xavier. Mas, como no jogo de ontem, o Guga sente um pouco o jogo. É um cara novo ainda, é um moleque novo, mas ele ainda sente, está precisando pegar um pouco de mais canja. No Atlético ele já era reserva, né? Começou bem, teve um início muito bem, mas depois virou reserva e aí se transferiu para o Fluminense, e agora no Fluminense parece realmente que, por mais que o Diniz tenha dado oportunidades, ele ainda não conseguiu, né, adquirir essa confiança para jogar grandes jogos. Mas enfim, o Fluminense precisa dar um pouco mais de velocidade ao seu jogo, principalmente nas suas peças complementares. Eu acho que o Fluminense vai ao mercado buscar esses jogadores que tenham mais essa filosofia de ser um pouco mais motorzinho dentro de campo. Porque já tem jogadores que jogam com a bola no pé, exemplificando como o Ganso, como tão propriamente o Marcelo, o Felipe Melo, que também não tem mais a velocidade que tinha antes, que hoje também o Fluminense também tem o Cano. Então são jogadores que, quando o Fluminense não tem um Keno, quando o Fluminense não tem o próprio Alexander que está machucado, e o Fluminense perde o André, porque o Diniz faz muito essa movimentação de tirar o André da cabeça de área e trazer ele para o quarto de zaga, o Fluminense acaba perdendo o André ali no meio campo e acaba perdendo a velocidade de transição, que o André faz isso com muita qualidade, moleque novo, com tanto vigor. Então o Fluminense acaba perdendo isso aí, e aí o Fluminense vira um time muito previsível, como foi no jogo de ontem, né? É óbvio, despontava, tinha o controle de bola, a posse de bola, mas o Fluminense, como eu já disse, desde lá do jogo contra o Fortaleza, que foi a primeira derrota, os times ligaram o sinal. É assim que a gente consegue vencer o Fluminense do Diniz. Fechamos a casinha, fazemos a transição rápida, porque o Pedrinho ontem ele foi muito preciso. O Fluminense, quando ataca, ele ataca em bloco e coloca muitos jogadores, por exemplo, está atacando pelo lado esquerdo. Ele vai colocar muitos jogadores dentro desse lado esquerdo para poder fazer esses toques curtos em tabelas. Então, quando ele puxa, né, todo o seu time para um lado só, ele acaba deixando brechas do outro lado. E é onde, né, o Fortaleza, muito estudado lá pelo Vojvoda, né, que é um técnico que já está há bastante tempo no Fortaleza, descobriu, né, com certeza estudou o Fluminense, descobriu essa brecha e colocou lá acho que é o Moisés, se eu não me engano, lá do outro lado, no qual, quando o Fortaleza conseguia pegar essa bola mascada, virava rápido, né, na fatiada para o André saía ali diversas vezes com velocidade nas costas desse bloco do Fluminense. E é por isso que o Fluminense também, quando perde a bola, tenta recuperar o mais rápido possível, porque tem muitos jogadores em um só setor do campo. Então eu acho que é mais ou menos por essa linha aí, né, enviesada, que o Fluminense vai buscar aí os seus reforços. E se o Fluminense quiser galgar algo mais aí na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, tem 11 bons jogadores que podem sim levar o clube ao título, né? Pelo menos a um título nessa temporada. Mas precisa preencher mais aí o seu elenco, porque esses jogadores se machucam assim como já estão machucados, e o Fluminense sofre muito com peça de reposição. Acho que é só sobre isso. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Tem mais vídeo ainda hoje, vou falar sobre mercado de transferência. Vambora que o jogo hoje está movimentado nessa sexta-feira. Sextou, tamo junto. Vamos nessa.